Como você reagiria ao perceber que seu amor ocultava mistérios em meio às sombras da internet? Para Austin, o marido que parecia ser sereno e querido, essa revelação se tornaria uma jornada repleta de sombras. Austin sempre se orgulhou de ser um observador, aquele marido que nota os pequenos detalhes que fazem a diferença. Assim, quando Lisa, sua esposa de 10 anos, começou a passar mais tempo conectada ao celular, ele não conseguia desconsiderar esse fato. A sua risada, que antes era um presente para ele, agora parecia estar guardada apenas para o ambiente de trabalho. Inocente, antes de tudo. As suas risadas suaves na calada da noite e os seus jeitos de se esconder delicadamente no celular, quando ele adentrou o quarto, eram como um sussurro que clamava por atenção. Certa noite, enquanto Lisa se deixava levar pelo sono, a curiosidade de Austin se transformou em um impulso irresistível. Ele desbloqueou o celular, um passaporte que guardava em sua memória há tanto tempo, apenas para deparar-se com o que temia, uma troca de mensagens com um homem chamado Ryan. Os diálogos não eram diretos, mas tinham uma aura de cumplicidade que fez seu coração palpitar intensamente. Ryan expressou seu desejo sincero de contemplar seu sorriso ao vivo. E Lisa respondeu de forma descontraída: "Você precisa conquistar isso." As palavras se despedaçaram em seus pensamentos. Para Austin, foi como uma ferida na alma, mesmo que não houvesse um problema físico aparente. Ele se acomodou ali, segurando o celular com firmeza, enquanto seus olhos se fixavam no reflexo da sua tristeza emocional. Seu coração pulsava intensamente, mas seu semblante mantinha uma serenidade admirável, uma habilidade que ele cultivou com o passar dos anos, dominando a arte de ocultar suas emoções. Quando Lisa retornou ao quarto, seus cabelos um pouco desfeitos repousavam delicadamente sobre uma toalha. Austin o encontrou de forma desafiadora. Sua voz era suave e decidida, mas suas palavras ecoaram como um golpe profundo. "Onde estará Ryan?" Lisa tornou-se distante. A tonalidade de seu rosto deixou-se levar pela emoção ao se fixar no celular que repousava em suas mãos. Sua essência habitual se perdeu nas profundezas. Entre lágrimas, ela se entregou aos diálogos, insinuando que não havia nada de profundo. "Eu me encontrava só, Austin." Ela sussurrou, com a voz repleta de emoção. "Você tem se mostrado tão afastado ultimamente." Eu apenas ansiava por alguém com quem pudesse compartilhar minhas palavras. As palavras dela ecoavam sem vida para ele, mas Austin se manteve em silêncio. Ele não deixou o celular cair nem o lançou ao ar. Ao invés disso, ele se deixou levar por um grito lento, acompanhado de um sorriso que parecia quase um convite. "Eu compreendo", respondi com suavidade. Tudo parecia tranquilo, mas na verdade, havia algo mais. Não para Austin. Dentro, a vingança começou a se dissolver suavemente. Ele percebeu suas lágrimas como uma forma de manipulação, e sua desculpa soou para ele como algo deslocado. Enquanto tentava encontrar o caminho do perdão, a traição se aprofundava em minha alma. Nos dias que se seguiram, a essência dele para Lisa transformou-se. Não de forma evidente, mas por meio de sutilezas, palavras escolhidas com cuidado para que ela perceba a profundidade de suas atitudes. "Lisa, não há mais motivos para você ocultar seu celular." Ele diria, com um sorriso enigmático. "Eu tenho a sensação de que você já se despediu de tudo que eu valorizava." Para Lisa, as ligações emocionais que buscava na internet eram como um refúgio acolhedor. Para Austin, ela se tornou a origem de algo muito mais intrigante. A princípio, os comentários de Austin soavam como se fossem desprovidos de sentido, quase como uma forma de entretenimento. Mas, em breve, suas palavras assumiram uma tonalidade mais profunda. Ele notava detalhes sutis na aparência de Lisa, como o modo como ela arrumou os cabelos ou a forma como se vestia, comentando com um tom envolvente que não era de se admirar que ela buscasse a atenção de alguém especial. Seus comentários não pareciam meras palavras. Eles se sentiam como suaves pulsações que aferiam de maneira sutil. Com o passar do tempo, suas palavras ganharam uma intensidade mais clara e envolvente. "Como posso ter certeza de que suas palavras são sinceras? Talvez você esteja se deixando levar por ilusões constantemente." Ele disse em uma noite, sua voz soou suave e tranquila. Ele deixou evidente que não confiava nela quando ela reafirmou que as conversas virtuais eram fúteis e que nada de concreto havia ocorrido. Mesmo quando Lisa tentava se explicar, Austin interrompia, revelando um padrão de desvalorização que crescia sem controle. Austin começou a descobrir motivos encantadores para que Lisa permanecesse em casa. Quando seus amigos o convidavam, ele costumava perguntar: "Por que você sente a necessidade de ir? Você não deveria estar dedicando seu tempo consertando o que foi quebrado aqui, ao invés de seguir em busca deles." Com calma, Lisa começou a recusar os convites, não porque fosse sua vontade, mas devido ao desejo de evitar a tensão que isso lhe trazia. Lisa se sentiu envolta em um emaranhado de emoções. Ela apagou seus contatos sociais, na esperança de que Austin se sentisse mais à vontade.
Ela se desculpou várias vezes, mesmo sem ter motivos para isso. Mas, independentemente do que ela tenha feito, parece que nunca foi o bastante. Austin seguia em busca de novas formas de torná-la responsável, fazendo com que ela sentisse o peso da culpa em seu coração. O que Austin não se deu conta foi que as câmaras de segurança que instalou para proteger sua propriedade também capturavam momentos íntimos dentro de seu lar. Cada argumento, cada ofensa e cada instante de aflição de Lisa foram cuidadosamente registrados. A imagem revelou a realidade. Lisa se esforçava intensamente para encontrar serenidade, enquanto a tensão entre ela e Austin se intensificava a cada dia que passava. Isso não era apenas uma união esculpida em pedra. Era uma situação delicada, flutuando à superfície, com a tensão aumentando como o tic-tac de um relógio prestes a revelar um segredo. Era uma noite serena na residência de Thompson. A suave penumbra do quarto envolveu as paredes em longas sombras, enquanto Lisa repousava no sofá, seu telefone silencioso sobre a mesa de centro, como se o tempo ali tivesse parado. Ela parecia envolta em seus próprios pensamentos, como se estivesse distante de sua própria essência. Acima, Austin se encontrava no banheiro. Ou, ao menos, foi isso que ele diria posteriormente. Às 8h17 da manhã, a serenidade foi interrompida pela voz de Austin ao discar para o 911. Sua voz era uma mistura de emoção e controle, inquieta, mas serena, como se tivesse ensaiado uma forma de parecer desatento sem nunca perder a concentração. Por favor, me ajude, ele começou, sua voz trêmula carregando uma sinceridade que não podia ser ignorada. Eu me encontrava no banheiro quando ouvi 2 disparos de arma. Desci na maior velocidade que consegui, enquanto minha esposa se afastava. Ele inalou profundamente, um arrepio percorrendo seu corpo, enquanto tentava conter as lágrimas que ameaçavam escapar. A arma repousa ao lado dela. Eu reflito. Acredito que ela tenha se desconectado. O operador o convidou a permanecer na linha, buscando tranquilizá-lo enquanto organizava os serviços de emergência. Austin seguiu as orientações, mas jamais se distanciou da sua trajetória. Ele comentou que Lisa estava passando por um turbilhão emocional, sugerindo que a culpa por ter conversado com outro homem poderia ter influenciado suas ações. Ela se sentia tão mal com isso, enquanto Austin murmurava com sua voz suave. Conversamos sobre isso há algumas semanas, e eu tinha a impressão de que ela estava mais leve, mas talvez eu estivesse enganado. Conforme os instantes se arrastavam e o eco das sirenes se tornava mais próximo, Austin sentiu uma onda de frustração percorrer seu ser. Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas, como se ele estivesse tecendo uma história que desejava que os outros abraçassem com fé. Quando os policiais chegaram, Austin abriu a porta com o olhar avermelhado e as mãos inquietas, como se estivesse em pleno contato com a essência da culpa, a figura do marido, de maneira intensa e envolvente. Ela se encontra na sala, ele comentou suavemente, gesticulando em direção ao sofá. Eu não me aproximei de nada. Parece que você começou uma frase. Como posso ajudá-lo com isso? Eu me encontrava sem saber como agir, mas mesmo que Austin estivesse conduzindo os policiais em direção à permanência de Liza, havia algo naquela cena que não soava bem para eles. E, quando a investigação teve início, fragmentos de uma história emocionante começaram a emergir. Quando os detetives chegaram à cena, Austin os recebeu com uma postura tranquila, porém envolta em um ar de mistério. Ele contou novamente sua narrativa, dizendo que estava no banheiro quando escutou o estalo de 2 disparos. Ele comentou que se apressou, ansioso para ver Lisa, que o aguardava serenamente no banheiro, com uma arma ao seu lado. À primeira vista, seu tom parecia autêntico, mas os investigadores experientes, de imediato, perceberam diversas oscilações sutis. Os investigadores não poderiam deixar de notar as impressões sutis que se destacavam no rosto e nos braços de Austin. Essas não eram meramente brilhantes ou acidentais. Essas foram ações intensas e cheias de intenção, como se alguém estivesse se afastando com delicadeza durante o embate. Quando indagado, Austin revelou que os havia aberto antes do amanhecer, enquanto estava a sós em momentos de introspeção no banheiro. Entretanto, suas palavras não surtiram efeito, pois as marcas ainda estavam vivas, e seus braços não apresentavam nenhum vestígio de sujeira ou poeira. Embora a cena, à primeira vista, parecesse descomplicada, a equipe de investigação logo percebeu sutilezas que despertaram sua atenção. A trajetória do projétil não se harmonizou com uma ferida auto-infligida. As feridas causadas por si mesmo costumam ter um traço delicado, com um ângulo preciso, próximo e sutil. No entanto, a ferida de Lisa revelou uma narrativa distinta. A perspectiva era peculiar, quase como se alguém tivesse levantado a arma, enquanto a tensão pairava no ar. Outra inconsistência intrigante foi a declaração de Austin, que mencionou ter ouvido 2 disparos. Na maioria dos casos de ferimentos auto-infligidos, geralmente há apenas um disparo, pois o ato ocorre de forma instantânea. Os investigadores não conseguiram encontrar indícios de que Lisa houvesse disparado o segundo tiro.
Esse detalhe suscitou uma profunda incerteza em seu coração e insinuou a possibilidade de que Austin não estava sendo completamente sincero. Enquanto os investigadores percorreram o quarto, perceberam indícios sutis, mas que sugeriam uma tentativa de ocultar algo. Uma cadeira se encontrava levemente deslocada, como se tivesse sido realocada há pouco tempo. O jantar de café apresentava algumas migalhas, fazendo-nos perceber que havia sido utilizado com carinho. Até mesmo a arma pareceu ter passado por cuidados delicados antes de ser posicionada ao lado do corpo de Liza. Esses detalhes trouxeram à tona a sensação de alguém que busca encenar a cena, ao invés de simplesmente guardá-la em sua essência. Nesse momento, os detetives percebiam que havia algo fora do lugar. As provas concretas desmentiram a narrativa de Austin, e sua postura serena agora parecia ter uma intenção mais estratégica do que simplesmente desonesta. Eles estavam certos de que este não era um caso trivial de suicídio. Quando os detetives passaram a investigar a gravação de segurança de Austin e Liza, encontraram indícios suaves que destroçaram as alegações de inocência de Austin. A imagem revelou uma visão distorcida da vida do casal nas semanas que antecederam a partida de Liza. Os clipes revelavam o frio de Austin, interrompendo as palavras em meio a discussões intensas. Ele costumava magoar Liza, utilizando palavras duras e ignorando suas tentativas de reconquistar a harmonia no casamento. Em um clipe, Liza aparentou derramar lágrimas serenamente enquanto Austin a envolvia em um momento de profunda intensidade, murmurando que tudo era responsabilidade dele. A tensão emocional crescia, e os sinais de controle psicológico e verbal se tornaram evidentes na relação, algo que Liza tentava resistir, mas que a consumia dia após dia. O vídeo mais aterrador surgiu na noite do trágico acontecimento. Apesar de a câmara do quarto não ter registrado o tiro recente, sons abafados vindos de outro cômodo deixaram transparecer uma discussão intensa, seguida de um confronto. Momentos depois, ecoaram 2 disparos de arma de fogo. A evidência forense desvendou as mentiras de Austin. Os investigadores analisaram a arma que estava próxima ao corpo de Liza e encontraram as impressões de Austin tanto no cabo quanto no mecanismo, dispostos de uma maneira que sugeria claramente que ele havia manuseado a arma. As mãos de Liza revelavam uma narrativa silenciosa sobre os momentos finais que a antecederam, repletos de emoção e profundidade. Seus dentes estavam quebrados, e marcas de pele de Austin estavam presentes, revelando sinais de uma luta intensa e cheia de desespero na tentativa de proteção. A cena do crime refutou a afirmação de Liza sobre ter saído. A trajetória das feridas, a posição da arma e a análise da lâmina manchada de vermelho sugeriam uma dança trágica e intensa, onde os ecos de um tiroteio exterior ainda ressoavam no ar. As marcas delicadas nas mãos e no pescoço de Austin revelaram uma intervenção intensa, que se harmoniza com as cicatrizes defensivas de Liza. Ao confrontar as imagens, a evidência forense e as pequenas discrepâncias na narrativa de Austin, os detetives se encontraram munidos de tudo o que necessitavam. O que Austin buscou mostrar como um trágico ato de suicídio foi, na verdade, um assassinato calculado e impiedoso. Diante da evidência reveladora, a confiança de Austin começou a se desvanecer lentamente. Em primeiro lugar, ele se manteve sereno, sussurrando para si mesmo a narrativa que tinha ecoado em sua mente inúmeras vezes. Ele comentou aos detetives que se encontrava no banheiro quando ouviu o ecoar de 2 disparos. Ao voltar à vida, ele revelou que havia encontrado Liza, delicadamente posicionada no chão do banheiro, com a arma repousando próxima a ela. Sua voz tinha uma suavidade tranquila, mas o brilho de nervosismo em seus olhos revelava a intensidade que pulsava por dentro. Os detetives foram meticulosos, revelando as discrepâncias com cuidado, uma a uma. As marcas delicadas que adornavam o rosto e o pescoço de Austin pareciam dançar em harmonia com as cicatrizes presentes nas mãos de Liza. A trajetória do disparo, que tornou impossível um tiro desorientado. E então, o aspecto mais intrigante, a inexorabilidade de 2 ecos que ressoam em uma realidade presumida. A cada ponto levantado, a essência da composição de Austin se transformou. Finalmente, eles exibiram a gravação das câmaras de segurança do banheiro. Os clipes revelaram uma cena tocante de seu abuso verbal intensificando-se. Em um momento de desentendimento, ele feriu Liza com palavras cruéis, descrevendo-a como patética e desgraçada. Em um momento, ele se projetou para longe dela enquanto buscava uma maneira de se afastar. Sua voz suave e envolvente se intensificou enquanto a acusava de ser infeliz. O momento decisivo que selou seu destino, registrado pelas mesmas lentes, foi então seguido pelos ecos sombrios de disparos fatais. As mãos de Austin se descolaram suavemente. Ela me decepcionou, revelou. Sua voz é suave, mas ao mesmo tempo profunda e impactante. Ela conversava com outro homem a poucos passos de mim. Os detetives intensificaram a pressão, insinuando que suas mensagens eram repletas de desgraça, mas que nunca cruzaram a tênue linha da traição física. Isso não torna isso aceitável, Austin, disse um deles. Você não se distanciou, você arquitetou tudo isso. A sua barreira de controle finalmente se desfaz. Ela estava prestes a partir.
Austin gritou, sua voz carregada de uma intensa paixão. Eu entreguei tudo a ela, e ela seguia em frente, como se eu não tivesse significado algum. A atmosfera ficou envolta em um silêncio profundo. Suas palavras pairaram no ar, carregadas de uma intensidade palpável, uma declaração fervorosa que transparecia sua frustração. Os detetives capturaram a essência do momento. Seus olhares revelam uma combinação encantadora de prazer e seriedade. Austin se levantou de sua cadeira, permitindo que sua raiva se dissolvesse no aconchego das consequências de suas ações. Ele havia desenhado seu papel com cuidado, sendo uma narrativa para se absolver, mas a realidade, imortalizada pelas câmaras e repleta de nuances da cena, era inegável. Quando os braços se entrelaçaram ao seu redor, Austin fixou o olhar na mesa à sua frente, envolto em uma profunda imersão de sentimentos. O momento de se encarar a verdade havia chegado. No entanto, sua serenidade percebeu que a atuação havia se dissipado, revelando a realidade oculta e sombria que se escondia por trás. A família e os amigos estavam profundamente tocados pela sua partida. Em seu funeral, eles se debatiam com a culpa, enquanto recordavam os sinais de alerta que haviam deixado escapar. Eles recordavam a forma como Liza se tornara mais reservada nos últimos meses e como frequentemente parecia agitada na presença de Austin. Alguns se recordam de como ela, de maneira sutil, insinuou estar aprisionada em seu casamento, mas nunca se abriu completamente sobre as profundezas do que realmente estava vivenciando. Agora, eles se deram conta dos sinais delicados e desejavam que tivessem se aproximado para oferecer apoio a ela antes que o momento se tornasse irreversível. Ryan, o homem com quem Lisa trocava mensagens pela internet, apareceu para revelar sua versão dos acontecimentos. Em uma declaração carregada de emoção nas redes sociais, ele revelou sua dor intensa pela perda de Liza. Ele lhe contou que suas conversas haviam sido, na verdade, uma maneira de Lisa se sentir acolhida e apreciada em meio a um momento delicado de sua vida. Ela nunca demonstrou qualquer suspeita, ele escreveu. Ela apenas desejava alguém com quem pudesse compartilhar suas palavras, pois a solidão a envolvia. Ela não merecia passar por isso. O relato de Ryan se espalhou rapidamente, acendendo uma discussão sobre a importância de reconhecer os sinais positivos e os riscos de desconsiderar as pequenas luzes verdes em relacionamentos. Indivíduos de diferentes partes do planeta expressaram sua tristeza pela partida de Liza, utilizando sua trajetória como um convite para que atentemos aos sinais sutis de controle e manipulação, tanto em nossas próprias vidas quanto nas daqueles que nos são queridos. A prisão de Austin trouxe certa sensação de justiça, mas não conseguiu restaurar a presença de Lisa em nossas vidas. Sua história se transformou em um poderoso testemunho de como o afastamento emocional pode levar a consequências profundas. Para aqueles que a amavam, a dor de perder Lisa era uma memória perene, um sussurro que nunca deixava de ressoar, lembrando-os da importância de sempre expressar seus sentimentos. Quando alguém se encontra em perigo, uma onda de emoções intensas e instintivas surge. O coração acelera, a respiração se torna mais profunda e a adrenalina flui pelo corpo, trazendo um estado de alerta. É como se cada fibra do ser estivesse sintonizada para buscar uma forma de escapar ou enfrentar a situação, enquanto um misto de medo e coragem se entrelaça, revelando a força da vulnerabilidade humana.